Bem, hoje eu decidi colocar minha pior roupa para falar sobre estudos de dados e mais especificamente sobre listas encadeadas. E não só isso, mas no início eu vou primeiro falar sobre arrays estáticos e mostrar quais limitações eles têm e aí introduzir listas encadeadas e mostrando o que elas solucionam. E depois eu vou mostrar que listas encadeadas não são realmente tão boas assim, elas têm muitos problemas e talvez um array seja melhor que lista encadeada, mas não um array estático e sim um array dinâmico. Então vamos lá, vamos primeiro falar sobre o que são arrays. Então vamos primeiro falar sobre arrays estáticos. O que é um array estático? E faltou um acento agudo no A aqui. Um array estático é aquele array básico que, se você aprendeu C, por exemplo, você declara ele na stack, que é um array onde você tem que definir um tamanho específico para ele no momento que você inicializa. Ou seja, você inicializa, por exemplo, um array com 10 valores do tipo int. E é isso, você não vai poder aumentar elementos nesse array, você não pode adicionar um 11º, um 12º e nem pode diminuir o tamanho desse array. E como que um array é representado na memória? Um array é representado na memória contiguamente, ou seja, cada elemento do array é vizinho do seu vizinho, ou seja, eles são vizinhos da memória. Desenhar é mais fácil do que falar. Então vamos primeiro declarar um array em C. Como que a gente faz isso? Vamos declarar um array de 3 elementos do tipo int em C. Então a gente faz int, o nome da nossa variável eu vou chamar de ar e o tamanho dela. Claro, a sintaxe aqui ela pode diferenciar várias vezes, você pode omitir o tamanho e colocar um inicializador, existem vários tipos de inicializadores, mas vamos simplificar as coisas aqui. A gente declarou um array do tipo int com 3 elementos, ou seja, é um vetor com 3 elementos, onde cada elemento é um int. Pronto. E vamos dizer aqui que no nosso contexto o int tem 4 bytes. Então, na memória, como que esse vetor vai ser desenhado, vai ser representado? A gente aqui vai ter nosso blocão de memória, onde cada retângulo que eu estou desenhando aqui é um endereço. E em qualquer CPU moderno, computador moderno assim comum, os endereços, cada endereço ele é um byte, a gente chama isso de byte addressable. Então, digamos que cada retângulo aqui é um byte. E para simplificar as coisas, eu vou dizer que esse meu primeiro retângulo é o endereço 0. Então aqui é o 0. E aí depois vem 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, agora a gente tem 13 endereços. 13 bytes, a gente consegue armazenar 13 bytes nessa nossa memória muito foda. E aí a gente tem um vetor de 3 valores, onde cada valor é um int. E eu falei que o int é de 4 bytes. E digamos que nessa situação hipotética, o primeiro elemento desse array vai ser armazenado no endereço 0. O que isso significa? Isso significa que, digamos que esse array aqui, eu vou inicializar ele, digamos que esse array aqui é, sei lá, é 7, 5 e 2. Pronto. O meu array eu inicializei com 3 valores, 7, 5, 2. O 7, ele vai ser toda essa região aqui, do endereço 0, 1, 2, 3. Aqui vai estar o meu 7 espalhado nesses 4 bytes aqui. Nos próximos 4 bytes, que são esses daqui, eu vou ter o meu 5. E nos outros próximos 4 bytes, eu vou ter o meu 2. Ou seja, isso que é um array é. Cada elemento do array é vizinho um do outro. Eu começo aqui no 7, vou até onde ele termina, e o próximo endereço já é o próximo elemento do meu vetor. Essa é a característica fundamental de um vetor. Tudo é contíguo na memória, todos os elementos são vizinhos um do outro. E quais as vantagens e desvantagens disso? Bem, digamos aqui que eu tenho um vetor de 5 elementos, onde cada elemento pesa 2 bytes. Então eu tenho aqui o elemento 0, 1, 2, 3 e 4, e cada um pesa 2 bytes, cada um está ocupando 2 retângulos. Como que eu acesso um elemento do vetor? Porque se você lembra, a gente consegue acessar um elemento do vetor usando esse índice, né? Essa indexação que a gente chama. Então, por exemplo, aqui eu estou pegando o elemento de índice 2, que é o meu terceiro elemento. Lembrando que os índices começam em 0. Então, eu estou pegando o terceiro elemento, estou pegando esse. Mas como que o computador, como que o programa sabe que eu quero esse endereço, como isso funciona? E bem, a magia de como isso funciona está nas duas propriedades que arrays estáticos
Bem, arrays estáticos em linguagem de programação de sistemas, como C, né? E, na verdade, em toda linguagem, né? As outras linguagens que não vão ser assim, elas só vão ser outros tipos de arrays, não vão ser bem arrays estáticos, mas não entra no foco desse vídeo. Talvez eu comente isso um pouco depois. No final do vídeo, talvez eu fale um pouco, mas vamos voltar aqui. Então, a propriedade dessa indexação, para ela funcionar bem, ela funciona por conta das duas limitações que os arrays estáticos têm. Não limitações, mas as duas propriedades, que a primeira delas é arrays, todos os elementos são do mesmo tipo, ou seja, o que é mais importante não é que são do mesmo tipo, mas sim que todos os elementos pesam o mesmo tanto de bytes. E a outra coisa é que todos os endereços são contíguos na memória. Então, o que acontece quando eu faço isso aqui? Em uma linguagem como C, e provavelmente outras linguagens também como Rust, e C++ com certeza, porque de certa forma herda de C, o que vai acontecer aqui é que o nome do vetor, esse ARR, o AR aqui, o nome do vetor, vai acontecer uma coisa chamada Array Decay, que é o quê? Esse nome ele vai, de certa forma, nessas operações aqui e outras operações, servir como um ponteiro que aponta para o endereço do primeiro elemento do vetor. E isso é uma coisa interessante de falar, de se observar, que é uma operação que acontece chamada Array Decay em alguns casos. E as pessoas acabam confundindo e achando que um array é só um ponteiro para o primeiro elemento do vetor, para o endereço. É um ponteiro que aponta para o endereço do primeiro elemento e não é na verdade. Um array não é isso. Um array é essa estrutura de dados de blocos contíguos, ela não é um ponteiro para cá. Isso aqui é só, de certa forma, uma feature para facilitar a vida do programador, mas não é que o array é isso, é que o compilador, de certa forma, acaba fazendo isso para você. Mas tá, só para deixar clara essa coisa, porque eu também achava por muito tempo que vetores era só um ponteiro primeiro elemento, e depois que eu descobri sobre array decays. Mas ok, então, mas a gente pode dizer, para facilitar aqui, que sim, esse array, ele nessa operação, ele vai funcionar como um ponteiro para o primeiro elemento. Então, a gente tem um ponteiro para o elemento 0. Como eu faço esse índice 2, o que ele vai acontecer? Como ele vai saber que ele tem que cair bem aqui? Ele vai saber porque ele vai fazer a seguinte conta. Ele vai pegar o endereço 0, porque é onde o array aponta. Ele vai somar com 2, porque é o que está no índice, é o índice que eu mandei. E ele vai multiplicar esse 2 pelo tamanho do tipo dos elementos que esse vetor guarda. No meu caso, cada elemento tem 2 bytes, então eu vou multiplicar por 2. Isso aqui vai me retornar 4. Então, se eu estava aqui nesse daqui que é o meu 0, vou mandar 0, 1, 2, 3, 4. Eu parei onde eu queria estar. E bem, é isso daqui que faz. Então, é assim que a gente consegue pegar um elemento usando esse índice em tempo constante, porque qualquer índice que eu colocar aqui, se eu quiser o elemento 1 milhão, a única diferença é que esse 2 aqui vai virar o meu 1 milhão. Então, é só uma soma bem simples, bem rápida de você pegar qualquer elemento de um vetor. Por isso que é tempo constante, por isso que é muito rápido. E isso aqui é muito bom. Porém, vetores têm uma limitação até que um pouco óbvia. Como tudo tem que ser contigo na memória, bem, fica um pouco complicado quando você quer vetores muito grandes. Imagina se eu quisesse um vetor que pesaria 4 GB. Eu teria não só que ter 4 GB livres na minha memória, mas eu precisaria que esses 4 GB fossem contíguos na memória, todos vizinhos. Eu não posso ter 4 GB espalhados pela memória. E bem, isso é muito difícil. É muito difícil você ter 4 GB contíguos na memória, assim, sobrando lá, facilitando. Porque você tem muitos programas no seu computador, você tem muita coisa rodando no seu computador. E cada coisa tem sua região de memória, cada coisa vai ficar com seu espaço de memória e os programas vão ficar com memórias em lugares espalhados lá, deixando vários buracos e fugos entre essas regiões de memória. Então, arrays tem essa clara desvantagem de precisar ser contíguo.
e aí isso pode complicar um pouco as coisas. Por isso, inclusive, os arrays mais básicos que a gente tem nas linguagens como C são estáticos, porque eles ficam na stack. E a stack, resumindo bastante, ela é uma porção de memória que o seu programa vai ganhar quando ele ser executado. E o tamanho da stack geralmente é pequeno, geralmente ele é alguns megabytes. Se eu não me engano, o Visual Studio é 1 megabyte, que eu já li sobre, e sei lá, os casos mais altos que eu já vi é tipo 7 megabytes. Então a stack ela é muito pequena. Por isso que na stack você tem que definir o tamanho fixo do seu array, ele não pode ficar aumentando e diminuindo. Então bem, visto essa clara limitação do array aqui, de ele precisar ser todo contigo na memória, é onde nasce as listas encadeadas. Bem, na verdade, honestamente, eu não sei se a origem delas foi isso, mas provavelmente foi. Mas as listas encadeadas, elas não precisam ser contidas na memória. As listas encadeadas vão poder pegar qualquer espaço livre e essa é a vantagem delas. Então, vamos para elas. Bem, listas encadeadas. O que elas são? Eu acho que o jeito mais fácil de explicar, primeiramente, é desenhando. Uma lista encadeada funciona da seguinte forma. Eu vou fazer uma lista encadeada com 3 elementos aqui, que vão ser inteiros também, para facilitar as coisas. E, basicamente, a minha lista encadeada com 3 elementos vai ser assim. Eu vou ter o meu primeiro elemento da minha lista, que vai ser o elemento com valor 7. E esse elemento, eu vou chamar ele de cabeça, de a cabeça da minha lista, ou head em inglês. Então, eu vou chamar de head porque é bem mais comum, ninguém chama isso de cabeça. Então, eu vou falar que meu set é a head da minha lista, é a cabeça. É o primeiro elemento. E como que eu vou armazenar os outros elementos? Eu vou usar ponteiros. Então, esse meu elemento, esse meu nó da minha lista, e nó é um termo formal assim para se usar, um termo técnico, esse meu nó com valor 7, ele vai ter um ponteiro apontando para o próximo elemento da lista. Ou seja, ele vai ter um ponteiro, e essa seta aqui vai ser um ponteiro, eu vou, sei lá, botar um asterisco next. Por que asterisco next? Porque esse é o nome comum que a gente vai dar, e eu percebi que não dá para ler o next. Aqui está escrito next, que é próximo em inglês. Ou seja, é um ponteiro para o próximo elemento. E esse ponteiro vai estar apontando para o próximo elemento que, sei lá, vai ser o valor 4. E esse valor 4, esse outro nó da minha lista, também vai ter um ponteiro que vai apontar para o próximo elemento, que, sei lá, vai ser o valor 3 da minha lista. E esse valor 3 vai ser, por enquanto, o último valor da minha lista. Então, ele vai ter que ter um ponteiro também, e esse ponteiro dele vai estar apontando para o nulo, vai estar, sei lá, como um professor meu gosta de chamar, e eu acabei pegando essa mania, aterrado. A gente aterra esse ponteiro, a gente faz aqui um aterramento. Ou melhor, aponta ele para nulo, né? Mas é isso é uma lista encadeada. Ela se baseia fortemente em ponteiros. E como que a gente pode representar um nó desses? Bem, tem várias formas. Em C você representaria com uma struct. Você pode fazer uma struct, sei lá, node de nó em inglês, né? E aí nesse node eu vou ter, por exemplo, um int data, que seria o valor de cada nó, e eu vou ter um ponteiro do mesmo tipo da struct, vai ser um ponteiro para outro nó, chamado next. Desculpe a minha letra linda, eu sei que vocês estão com inveja agora, mas é isso aí. E sim, então é isso aqui. Um nó a gente pode representar como struct, por exemplo, onde eu mantenho o valor do dado e um ponteiro para o próximo elemento. Ou seja, o next desse 7 é um endereço desse nó 4. O next desse 4 é um endereço do nó 3. O next do nó 3 é nulo. É um ponteiro que não está apontando para nada. Então, beleza. Visto isso, a gente vê que como eles usam ponteiros para encontrar o próximo elemento, a gente já percebe uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que agora, digamos que eu vou representar a minha memória como várias filas agora, mas digamos que essas filas é um vetor unidimensional, mas só para facilitar. Digamos que esse blocão, essa matriz, cada quadradinho dela é um endereço de memória, é um byte aqui que tem na minha memória. E aí agora, eu não preciso representar esses 743 contíguos na memória como era com vetor.
eu posso representar em qualquer lugar. Então, para ficar mais claro, eu vou pintar de vermelho alguns quadrados para representar que são blocos que estão sendo usados, seja pelo nosso programa, seja por outros programas. Então, digamos que esses blocos estão sendo usados, esses estão sendo usados, esses estão sendo usados, esses estão sendo usados, esses aqui também, e sei lá, esses e esses estão sendo usados. Bem, como que eu posso armazenar esses nossos elementos da lista encadeada? Eu posso armazenar esses elementos aqui, e digamos que não vai ser isso, mas digamos que nosso struct nó aqui pesa 2 bytes, só para facilitar. E esses 2 bytes são esses dois retângulos. Então, em um retângulo eu vou armazenar o meu valor 7, e no outro retângulo eu vou armazenar o meu ponteiro, que aponta para o meu próximo elemento, que é o 4. E bem, esse 4 pode estar em qualquer outro lugar. O sistema operacional vai achar um lugar lá vazio para a gente e vai mandar para a gente. E aí, esse 4 talvez, ele pode estar, sei lá, bem aqui. Então, aqui vai estar o meu 4, e aqui vai estar o ponteiro para o meu 3. E esse meu 3 pode estar em qualquer lugar. Sei lá, o sistema deu para a gente esse lugar aqui. Então aqui vai estar o meu 3 e aqui vai estar o ponteiro que está aterrado por enquanto. Mas se eu fosse colocar um novo valor aqui na minha lista, esse 3 aqui só pegaria o ponteiro e, sei lá, iria para algum outro lugar, por exemplo, aqui, onde o sistema alocaria, sei lá, um novo elemento que eu vou chamar que é o 99. E aí esse 99 sim vai estar aterrado porque ele é o último elemento. Então, agora eu tenho claramente a vantagem de que os meus nós podem estar em qualquer lugar da memória, não precisa estar contigo. Então, é muito mais fácil eu alocar mais elementos. Porque um vetor, eu precisaria, por exemplo, de todo esse espaço contíguo. E se eu precisasse de mais memória num vetor, eu não teria como colocar aqui nessa minha matriz, porque eu não tenho tanto espaço contíguo. Sendo que, para uma lista cadeada, qualquer lugar serve. Mas qual que é a desvantagem, né? Eu esqueci de falar isso. A desvantagem é claro, né? Como não é mais contigo na memória, você não tem mais aquela somazinha básica onde você em tempo constante, e tempo constante eu falo big O de 1, tá? Caso você conheça a notação assintótica. E por causa daquela soma, porque ela é contigo, você consegue tempo constante. Aqui você não tem uma matemática mágica e rápida de você conseguir achar um elemento. Como que a gente consegue um elemento numa lista encadeada? Ou melhor, como a gente pode percorrer uma lista encadeada? A gente vai ter que começar da nossa cabeça, a partir aqui do 7, e ir no ponteiro dele. Segue o ponteiro dele, vai no 4. Segue o ponteiro dele, vai no 3. Segue o ponteiro 3, não tem mais nada, então para aqui. Ou se tivesse, continua seguindo. Então, se eu quiser, por exemplo, o meu elemento 3, se isso aqui fosse um vetor, eu poderia fazer o meu vetor no índice 0, 1, 2. Ou seja, o índice 2 do vetor, uma soma rápido, ele cairia aqui direto. Só que eu estou numa lista cadeada, eu não tenho como fazer isso. Então, na lista cadeada eu vou ter que começar aqui no 7, sigo o ponteiro 4, sigo o ponteiro 3. E cada vez que eu sigo o ponteiro, eu tenho que fazer um if. Ah, é o 7, é o 4, é o 3, achei o 3, pronto. Então, você pegar um elemento numa lista cadeada é big O de n, ou seja, é linear, é o tamanho da entrada, porque se o elemento que você quer for o último elemento da lista, você vai ter que percorrer toda a lista no pior caso, vai ter que percorrer todos os n elementos da lista. Então, essa é a desvantagem e a vantagem da lista encadeada. Agora vamos mostrar como que você remove e adiciona coisas na lista encadeada, como que você faz essas operações básicas. E é bem simples. Então, bem, eu troquei de lugar aqui para ficar um pouco mais dinâmico. Mentira, foi só para vocês lerem isso aqui. Então, eu fiz só de um jeito um pouco mais bonito. A struct nó, que vai ser cada nó da nossa lista encadeada. E aqui embaixo eu declarei um nó, declarei um elemento dessa struct, que eu chamei de cabeça, é aquela nossa head, nossa cabeça que eu comentei anteriormente. E eu já inicializei ela, então eu inicializei ela com o valor 99 pro meu D e o valor nulo pro meu ponteiro, ou seja, ela por enquanto não aponta para nada, o que significa que ela é o único elemento na minha lista encadeada. E aqui está a representação gráfica que a gente vai fazer. Então agora a gente só vai ficar na representação gráfica, eu só queria mostrar aqui como que seria um código inicial para a gente fazer isso aqui. Então, agora eu vou para esse lado e vou ficar em cima desse texto propositalmente. E vamos lá. Então, como que eu tenho a minha lista inicial? A minha lista inicial, que eu tenho uma cabeça que representa esse primeiro nó. E a lista encadeada, a gente sempre vai fazer isso. A gente sempre vai ter só, por enquanto assim no início, só um ponteiro para a nossa cabeça, que é o primeiro elemento da nossa lista. A gente não vai ficar, tipo, armazenando
1 milhão de ponteiros para cada elemento. A gente só vai armazenar um ponteiro para nossa cabeça e aí qualquer outro elemento que a gente esquece da lista, a gente vai a partir da cabeça, vai percorrendo os ponteiros de cada elemento até chegar nele. Então, vamos lá, vamos adicionar um elemento 7. Vamos adicionar um elemento 7 depois do 99. Como que a gente faz isso? Bem, então, para armazenar o elemento 7, eu vou a partir da minha cabeça, ou seja, eu estou aqui, eu vou ver, ele tem um next, ou no caso, o ponteiro dele está apontando para alguém? Não está, ele está apontando para nulo. Então, significa que ele é o último elemento dessa lista, vamos adicionar depois dele. Então, o que a gente faz? A gente vai primeiro criar um nó com o valor 7, e a gente inicializa tanto com o valor 7 e inicializa o ponteiro dele. No caso, o ponteiro do 7, o ponteiro next, vai estar aterrado, porque a gente sabe que ele não vai apontar para nada. E agora que a gente alocou esse nó, a gente vai precisar atualizar o ponteiro do 99 para apontar para esse 7, para a gente poder alcançar esse 7 de alguma forma. Então, a gente vai pegar o ponteiro do 99 e atualizar para ele apontar para o endereço desse nó 7 que foi alocado. E pronto, agora a gente tem nossa lista encadeada aqui. E eu vou deixar um H de head aqui apontando para o 99, só para a gente sempre se lembrar que essa é a nossa cabeça. Ou seja, a gente vai começar a partir do nosso head que a gente declarou, a gente consegue, a partir dele, seguir o ponteiro dele e cair no 7. E aí, seguir o ponteiro do 7, a gente vai ver que deu um nulo e vai ver, nossa lista terminou aqui porque o ponteiro deu nulo. Então, se eu quiser adicionar um novo elemento, por exemplo, eu adicionar o elemento 13, o que eu vou fazer? Eu vou ir aqui da minha cabeça, 99, o next é nulo? Não, não é nulo, então segue o endereço dele. O next do 7 é nulo? É nulo, então o 7 é o último elemento, a gente vai querer adicionar um elemento depois dele. Então, vamos adicionar um elemento com valor 13. Então, aloca um novo nó com o valor 13, aterra o ponteiro dele, atualiza o ponteiro do 7 para apontar para esse nó 13. E beleza, agora a gente já tem uma lista com 3 elementos. E se eu quiser colocar um elemento no meio? Por exemplo, eu quero colocar um elemento entre o 7 e o 13. Bem, o jeito que você vai implementar as coisas de, por exemplo, você quer usar índices e aí falar que eu quero colocar um valor do elemento no índice 2 e aí depois jogar esse 13 para o índice 3, ou eu quero colocar um elemento depois do nó 7, isso vai depender da sua aplicação. Às vezes, sua aplicação pode ser uma lista encadeada onde você dá índices para cada valor, ou pode ser uma lista encadeada onde cada nó é um objeto específico e são únicos esses objetos, então você pode falar, eu quero depois do objeto 7, esse detalhe técnico não vai importar a gente aqui. Então, eu não vou focar tanto nessa parte, eu só vou desenhar. Como que a gente colocaria um elemento entre o 7 e o 13? Bem, a gente começa então no nosso 99, a gente vai até o 7, porque o ponteiro não é nulo, e aí a gente vê, o próximo ponteiro é o 13 e a gente quer colocar entre o 7 e o 13, nossa função especificou isso. Como que a gente faz? E a gente quer, colocar o valor 99 não, né, eu já coloquei, vamos colocar o valor 2. Então, aloca o valor 2 e a gente agora, lembra que eu vou colocar um C aqui para apontar que a gente está no 7. A gente estava percorrendo 99 e a gente está com um ponteiro apontando para o 7 nesse momento. Lembrando, eu não acabei falando isso, mas cada vez que sempre que a gente está percorrendo a lista encadeada, o que a gente está fazendo é mantendo um ponteiro que está apontando. Então, a partir desse ponteiro cabeça, a gente vai criar um outro ponteiro, atual, por exemplo, ou current, por isso que eu coloquei o C, que é de current, que é basicamente atual em inglês. E aí a gente vai estar com esse current aqui e vai usar esse current para ficar apontando para os outros ponteiros, e tendo esse outro ponteiro auxiliar para ir navegando na lista. Então a gente vai ter um ponteiro apontando para o 7, e o que a gente vai fazer a gente vai pegar esse 2 e pedir para esse 2 apontar para o next do 7. Ou seja, o 13. Então, o 2 vai apontar para o 13. E aí, a gente vai pegar o ponteiro do 7 e atualizar ele para apontar para esse 2. E pronto. Assim, eu vou apagar esse agora para ficar menos poluído. A gente atualizou nossa lista cadeada e colocou um elemento no meio dela. E esse 2 está terrível, né? Parece um A. 2. Perfeito. Então, nossa lista cadeada é assim. E se eu quisesse botar um elemento no início da minha lista, ou seja,
atualizar a cabeça da minha lista? Bem, existem várias formas. Uma forma mais básica seria fazer o quê? Seria você aloca um novo elemento, por exemplo, o elemento, sei lá, o valor 21, faz ele apontar para a cabeça da sua lista, então o next dele vai aqui para a cabeça da sua lista, e você pega esse valor head aqui, que estava aqui, e só atualiza ele para agora ele ser esse 21, apontar para esse 21 ou algo do tipo. E pronto, é assim que você faz essas operações de lista cadeada. E se eu quiser remover? Bem, remover aqui é fácil, né? Se eu quiser remover, por exemplo, o último elemento, eu vou a partir da minha cabeça, vou percorrendo a minha lista até chegar nele, ou melhor, até chegar nele não, né? Mas até chegar aqui no 2. Então a gente vai estar aqui com o nosso C apontando para o 2. E aí a gente vai ver que o next do next, ou seja, a gente vai ver quem que é o next do 2, é o 13, né? Mas e o next do 13, quem que é? É nulo. Então, o next, ou seja, o next do 2 é nulo. Ou seja, o 13 a gente sabe que é o último elemento da lista. E o que isso significa? Significa que a gente quer cortar ele. Como que a gente faz isso? Bem, a gente primeiro desaloca, né, dá um free, porque esse aqui foi alocado como alloc, essas coisas, então dá um free, desaloca para liberar a memória do sistema e atualiza o ponteiro do 2 para nulo, aterra ele. E pronto, assim a gente removeu um elemento do final da nossa lista. E se a gente quiser remover um elemento do meio da nossa lista, como por exemplo o elemento 7? Bem, a gente vai percorrer a nossa lista a partir da cabeça até que o next do nosso current seja o valor que a gente quer, remover. Então, quando o meu current estiver apontando para o 99, eu vou ver que o next do meu current é o elemento que eu quero remover, que é o elemento 7. E o que eu vou fazer? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é atualizar. Na verdade, existem várias formas aqui de fazer também. Bem, o jeito que eu vou fazer aqui é criar um ponteiro auxiliar que vai apontar para o meu 7. E por que eu vou fazer isso? Porque eu vou ter esse C2 aqui, que é o meu current, o meu ponteiro auxiliar, porque eu tenho um ponteiro que está apontando para 99, eu vou criar um ponteiro auxiliar que vai apontar para o elemento 7, que é o que eu quero remover, e o que eu vou fazer? Eu primeiramente vou atualizar o ponteiro next do meu 99 para ele apontar para o next do elemento que eu quero remover, ou seja, ele vai apontar para o next do 7, que é o 2. E aí agora, com o meu C2, eu tenho acesso ao objeto com o valor 7 e eu posso dar um free e desalocar esse 7. E aí esse 7 vai parar de existir. E aí, dessa forma, eu removi um elemento do meio da minha lista encadeada. E agora, se eu quiser remover um elemento da minha cabeça, o que eu faço? Bem, aí é fácil, né? Você só pega a sua cabeça, o seu head aqui, por exemplo, digamos que ele é um ponteiro. No meu caso não fiz com um ponteiro, mas não é tão difícil você ver isso. Eu quero simplificar as coisas aqui. Então a gente pega esse head, aponta para o next da nossa cabeça e a gente, de outra forma, né, da mesma forma que a gente fez lá, a gente pode manter lá aquele current, um ponteiro auxiliar que estava apontando para esse 21 e só dar um free nele e deleta. E pronto, a vida é linda. Essa é a nossa lista encadeada. Você vê que sim, ela é bem simples, não é difícil as coisas dela, é só uma brincadeira lá com ponteiros. Existem formas mais complexas de fazer uma lista encadeada, existem macetes que as pessoas fazem para deixar listas encadeadas melhores e um pouco mais rápidas. Porque qual que é o problema? Vocês viram que em qualquer operação que a gente faz, a gente tem que a partir da cabeça percorrer tudo, né? Então, como eu disse, é tudo Big O de N praticamente. Ou seja, no pior caso, seu elemento que você quer fazer alguma operação com ele vai estar lá no final da lista. O pior caso vai ter que percorrer toda a sua lista. E aí, eu não vou agora entrar tanto em detalhes, mas eu só vou mostrar as várias técnicas que existem em listas encadeadas que as pessoas fazem às vezes dependendo do que elas querem fazer para deixar as coisas mais rápidas, que é, por exemplo, assim. Então, eu vou aqui fazer uma lista encadeada com vários elementos só para ficar mais claro. Coisas que você pode fazer para melhorar sua lista encadeada. Bem, se a operação de inserir um elemento no final é algo que você vai fazer com muita frequência,
talvez seja interessante não só manter uma referência head, um ponteiro head para o início, mas manter uma referência que a gente chama de tail, que é cauda em inglês, que aponta para o último elemento da sua lista. Dessa forma, se você quiser adicionar o elemento no final, é só você pegar o tail, next, e apontar para o seu novo objeto alocado. Outra coisa também é que existem listas duplamente encadeadas, que são basicamente listas como essa que a gente viu, só que a diferença é que cada nó ele também aponta para o previous, ou seja, para o elemento anterior dele. Então você consegue percorrer a lista em qualquer sentido. E aí, se você ainda tem a cauda, você consegue percorrer a lista no modo reverso, né? Você consegue percorrer de trás para frente. Outra coisa também é que existem listas circulares. E uma lista circular é basicamente uma lista em que o último elemento vai ter um ponteiro que aponta para o primeiro elemento. Dessa forma, você tem uma lista circular, ou seja, qualquer nó que você começar a percorrer sua lista, você consegue percorrer toda a sua lista. Então, às vezes aqui pode ser um pouco mais flexível, porque depende da situação. Lembra que quando algumas situações que a gente fez de remover e inserir, eu falei que você tem que ficar mantendo aquele ponteiro C, que é um ponteiro auxiliar que você vai percorrendo a lista. Esse ponteiro C, a gente tem ele só porque a gente não pode usar o ponteiro da cabeça, porque senão a gente ia andar com a cabeça e ir perdendo o acesso aos elementos anteriores. A gente não ia ter outros ponteiros que apontassem para ele, a gente nunca mais conseguiria ter acesso a eles e ficaria com essa memória lá sobrando vazada no sistema. E se você tem uma lista circular, dependendo da sua situação, se você está numa situação onde você não tem o conceito do primeiro elemento da cabeça da sua lista, isso não importa para você, bem, você não vai ter essa preocupação aqui de manter o ponteiro C, você pode só usar um ponteiro para tudo e em qualquer lugar que o ponteiro parar não tem problema, porque de lá, como é circular, você consegue fazer um loop e percorrer todos os elementos de qualquer forma. Outra coisa também é que tem gente que... Tem gente não, né? Isso eu vi na Wikipedia que existe essa implementação, mas para não ter que fazer uma operação especial na cabeça, ou seja, porque como a cabeça é o primeiro elemento, vai ter uma coisa um pouco diferente das outras inserções, então você tem que fazer tipo um insert beginning, um insert middle e sei lá, um insert end para você fazer as diferentes operações dependendo da posição que você quer. Tem gente que em vez da cabeça apontar para o elemento válido, a cabeça ela vai apontar para um elemento dummy, um elemento foda-se, que não vai ter nada, e aí o primeiro elemento de fato vai ser, na verdade, o segundo elemento da lista. Você nunca vai colocar o elemento aqui, porque dessa forma você não precisa fazer uma função específica só para inserir o elemento no início da lista. E bem, esses aqui são alguns dos macetes que existem de listas encadeadas que as pessoas fazem por aí para melhorar algumas situações e algumas operações, deixar tanto mais rápido ou mais fácil. Bem, agora eu vou explicar um pouco sobre cache de localidade, mas bem pouco e bem básico, passando rápido, só para mostrar o porquê que listas encadeadas são lentas e são ruins, e arrays, por mais que tenham limitações, ainda são muito melhores que listas encadeadas em vários casos. E o segredo é cache e localidade. O que é cache? Cache basicamente é uma memória muito rápida, é uma memória estática, ou seja, uma memória feita de flip-flops e não com capacitores, como é a memória RAM. É uma memória bem rápida que fica na CPU. A gente tem atualmente níveis de cache e depende da CPU, algumas têm 4 níveis, algumas têm 3 níveis, algumas têm só 2 níveis. Vai depender muito, mas o mais padrão, eu acho, hoje em dia, é ter 3 níveis. E elas são as memórias L1, L2 e L3. Essas são as memórias cache. São memórias muito pequenas, mas extremamente rápidas. Se você pegar todas essas 3 memórias, totalizando, vai dar algo tipo 8 megabytes. Algo assim, vai dar ordem de megabytes. Inclusive, a memória L1, às vezes, ela é na ordem de kilobytes. Ela nem chega a megabytes. Então são memórias muito pequenas, mas extremamente rápidas, é tipo muito rápido mesmo. E você tem a sua memória RAM, né, que é aquela sua memória com gigas e gigabytes, só que é uma memória que ela é lenta. E é lenta no sentido não de que tipo ela é lenta, leva segundos e horas e eternidades. Não, é que ela comparada à memória cache, ela é muito mais lenta. E como que funciona a hierarquia de memórias? E esse é o nome técnico que a gente usa na arquitetura de computadores. Hierarquia de memória é o quê?
é como que quando a CPU precisa de um dado ou precisa executar uma instrução, como que ela faz? Onde que ela busca essa instrução? Já que a gente tem várias memórias, porque a gente tem memória cache, tem memória RAM e, por exemplo, tem memória de disco, né? Você tem seu HD, seu SSD. Como que funciona? A CPU, primeiramente, ela vai buscar na cache, porque é a memória mais rápida, é a memória que está mais perto dela, é a memória com menos latência, é a memória mais rápida. Então, se você lá pediu para ler uma variável x e x, ela vai primeiro tentar ler aqui na L1, e se tiver na L1, beleza, a vida é perfeita, maravilhoso, felicidade, muito rápido, já devolve lá o valor x para o seu programa, executa a instrução que precisar. Se não tiver na L1, ele vai ver na L2. E a L2, se tiver, beleza, ainda é muito rápido, perfeito. Se não tiver na L2, ele vai ver na L3. E ainda está tudo bem, a L3 ela é mais lenta que a L2, que é mais lenta que a L1, mas ainda é bem mais rápido que a memória RAM. Inclusive, eu não sei se especifiquei direito, mas L1, L2 e L3 são todas memórias cache, mas elas são diferentes. A L1 é mais rápida que a L2, que é mais rápida que a L3, mas também a L1 é menor que a L2, que é menor que a L3. Mas todas as memórias cache, todas são bem rápidas. Se o seu dado tiver em uma dessas três, está perfeito ainda. E se não tiver na L3, aí a vida é triste, e aí a CPU vai ter que buscar aqui na RAM, que é ordem de magnitude mais lento. Vai levar muito mais clocks, vai levar muito mais nanosegundos para executar. E se não tiver na RAM, vai ter que buscar no seu SSD, no seu HD, e aí loss total. Mas beleza. E por que eu estou falando de cache? Por que isso é importante? Porque cache é muito rápido. Cache é realmente muito rápido. E quando a CPU consegue pegar um dado do cache, ou seja, ele vai tentar buscar por um dado e ele está na cache, a gente chama isso de cache hit. E quando não está na cache e ele vai ter que buscar na memória RAM, a gente chama isso de cache miss. E hoje em dia, dependendo do nosso programa, e na verdade não só dependendo do programa, mas na maioria das situações, um cache miss é brutal. Um cache miss é foda. É tipo assim, você pode perder muita performance por conta de cache misses. Então, é importante que você escreva seu programa com uma boa localidade temporal e espacial. E o que é localidade espacial e temporal? Bem, basicamente, localidade temporal, vamos começar por ela primeiro. Localidade temporal significa o quê? Significa que se você vai acessar um dado ou vai fazer uma instrução nesse momento agora, é bem provável que você vai usar essa mesma instrução ou esse mesmo dado num futuro próximo. E eu sei que talvez pareça bem abstrato, mas a gente pode pensar isso no loop. Então você tem lá um for loop, que sei lá, você está usando um i lá que começa com 0, por exemplo, e você vai, sei lá, aumentando esse i aqui. É um exemplo bem bunda, mas funciona. A gente, em uma instrução, vai executar esse i igual a 0. E conforme esse loop vai indo, eu não coloquei a condição de parada do loop, mas digamos que ele tem uma condição de parada, a gente vai estar pegando esse i e somando ele. Então, a gente pegou esse i, usou ele aqui em uma instrução e nas próximas instruções a gente vai continuar usando ele. E pense que se isso aqui for um loop mais complexo, tudo que está dentro desse loop vai ser executado várias vezes. Então, são os mesmos dados sendo executados várias vezes seguidas, uma perto da outra, em um tempo próximo do outro. Isso é o que a gente chama de localidade temporal e na verdade, uma boa localidade temporal. Ou seja, a gente está reutilizando os mesmos dados no mesmo tempo assim. E isso é o conceito de localidade temporal. O conceito de localidade espacial é o quê? É que se você vai acessar um dado ou uma instrução, e vamos assim, o mais importante é que eu vou exemplificar dados, mas eu estou falando de instrução porque existe os seus dados são memórias, são dados que vão ficar salvos na memória, mas as instruções que a CPU vai executar, de certa forma, também são dados que vão executar. E existe cache para dados e instruções, por isso que eu estou falando. Mas eu vou falar só de dados porque é mais fácil de visualizar. Mas uma localidade espacial, então, é o quê? Se você vai acessar um dado em um tal endereço aqui, é muito provável que outros dados que você acesse no seu programa vão estar
em endereços próximos a eles. E o melhor exemplo disso, o melhor exemplo de uma ótima localidade espacial é um array, é um vetor como a gente viu. Porque um vetor nada mais é do que um bloco de vários elementos contíguos na memória. Ou seja, por exemplo, geralmente se eu vou fazer uma operação num array, num vetor, é bem provável que eu vá fazer uma operação nos outros elementos. Então, se eu vou, por exemplo, percorrer um vetor para adicionar cada elemento do meu vetor num computador, porque eu quero, sei lá, ver a soma dos elementos do meu vetor, eu vou acessar o elemento 0, depois eu vou acessar o elemento 1, depois o 2, depois o 3 e por assim em diante. Então, vetores têm uma ótima localidade espacial. Mas não só isso também. Geralmente, quando você está, por exemplo, programando em C e você faz uma struct, ou sei lá, você faz uma classe em C++, os membros da struct, da classe, as funções até e tudo mais, elas vão ter uma tendência de ficarem uma do lado das outras, quase que contíguos, se não contíguos, na verdade. Porque vai ter otimização no compilador, o sistema operacional vai ser um pouco inteligente em manusear essas coisas. E a stack também. A stack do seu programa lá, que é aquela região de memória que o seu programa dá, ela é uma pilha. Então, cada dado que você vai criando, cada variável que você vai criando, eles vão ficando um do lado do outro nos endereços, eles também são contíguos. Então, não são só vetores que têm uma boa localidade espacial, mas a tendência é que a maior parte dos nossos programas, até mesmo que você não programe pensando nisso, eles vão acabar pela natureza de como as coisas são feitas no computador, vão acabar tendo tanto uma boa localidade temporal quanto uma boa localidade espacial. E qual é a relação de localidade com cache? A relação é que o cache, como que funciona? Como que algo vai parar na memória cache? É bem simples. Se o dado que eu for acessar agora, eu vou acessar um dado e eu dei cache miss, ele estava na RAM, quando eu tiver que carregar ele na minha memória RAM, eu não vou só carregar na RAM, usar ele e ser feliz. Não, eu vou carregar ele da RAM para as minhas memórias. Nossa, eu fiz horrível, né? Para minhas memórias cache. Ou seja, eu peguei um dado da RAM e não só carreguei e vou usar lá no meu programa, mas eu vou copiar e replicar ele nas minhas memórias caches. E sim, eu sei que parece meio idiota de eu tô duplicando, triplicando, quadruplicando meu dado para botar em tudo. Sim, é assim que é feito. Mas é feito assim justamente porque aí, se eu tiver que utilizar esse dado de novo, numa próxima iteração, a CPU vai ver na L1, ele vai estar cacheado, porque ele foi cacheado na última vez que eu precisei dele, e pronto, cache hit, a vida é feliz. Eu paguei o preço uma vez de buscar ele na RAM e ficar duplicando aqui, mas se eu tiver que utilizar ele várias outras vezes, como por exemplo no loop, a vida é feliz, eu vou dar vários cache hits em sequência. Perfeito, maravilha, muito mais rápido, valeu a pena. Esse gasto em uma operação para nas próximas operações ser mais rápido. Mas ok, eu cachear um resultado aqui, eu entendi que para a localidade temporal é bom. Quando eu fizer um loop lá, perfeito, a vida é boa. Mas e se eu não tiver localidade temporal? Como que a localidade espacial me ajuda com isso? Aí me ajuda porque tem mais uma questão de cache que eu não falei. Quando um dado é carregado da memória, tanto na RAM acontece isso, que é o modo burst que a gente chama, mas existe a cache também, e eu vou só falar da cache aqui no caso, ela não vai cachear só um valor, ela vai cachear um bloco de bytes que esse valor que eu quero vai estar inserindo nele, ou seja, vai pegar um bloco de tantos bytes contíguos, e geralmente é 64 bytes, ou seja, para ilustrar aqui melhor, digamos que eu vá carregar esse dado aqui, ele não vai só cachear esse dado aqui na memória, ele vai cachear o bloco que esse dado está. E, por exemplo, o bloco que ele está pode ser esse bloco aqui. E digamos que esse é um bloco de 64 bytes, que é o mais comum hoje em dia nas CPUs. E esse bloco, por sinal, a gente chama de cache line, ou linha de cache em português. Então, tudo isso aqui, que são endereços contíguos, vai entrar na memória cache. Ou seja, um vetor é perfeito, né? Porque se, por exemplo, tudo isso aqui é o meu vetor,
eu carreguei um elemento do meu vetor e ele inteiro foi cacheado. Ou seja, se eu tiver que iterar sobre cada elemento do vetor, eu vou dar vários cache hit e vai ser extremamente rápido. E sim, é muito rápido. Eu fiz um vídeo, meu último vídeo foi sobre por que Python é lento, e eu mostro como que essa questão de cache, fazer uma boa localidade espacial dos dados, é absurdo de bom, assim, a diferença que faz entre você ter cache e não ter cache. Então, beleza. A gente viu aqui que com cache com localidade, vetores são uma maravilha, né? Porque vetores têm uma ótima localidade espacial. Eles são meio que a personificação da localidade espacial, que é vários dados contíguos na memória. Mas e as listas encadeadas? Bem, a lista encadeada, como eu já até desenhei anteriormente, ela, por exemplo, eu posso ter um elemento aqui, que vai apontar para um elemento aqui, que vai apontar para o elemento aqui, que, sei lá, aponta para o elemento que está aqui. E aí, quando, por exemplo, eu acessar esse elemento da minha lista cadeada, eu vou, sei lá, vou cachear esse tanto aqui, essa vai ser minha cache line, e nenhum dos meus outros elementos vão estar nessa cache line. Então, se eu, por exemplo, estou percorrendo a minha lista cadeada, quando eu entrar, eu percorrer aqui, eu vou dar cache miss, não vai estar lá, e aí eu vou cachear o bloco que ele está. Digamos que o bloco que ele está é esse aqui. Mais uma vez, se eu for para o próximo elemento, ele não estava naquela cache line, dei cache miss, vou cachear isso aqui, vou para o outro elemento, ele não está naquela cache line, dei cache miss e tal. Então, eu dei 4 cache miss na minha lista cadeada. Olha que merda, olha que bosta. Isso é bem ruim. Então, e como eu disse, cache é muito bom. Então, apesar de que a lista cadeada ela soluciona o nosso problema de a gente poder ter basicamente memória infinita, no sentido de que a gente não tem essa restrição de tudo ser contíguo e a gente poder pegar qualquer espaço vazio que tem, a gente tem esse problema de que é bem provável que os nossos nós locados não vão estar contíguos na memória e, consequentemente, a gente vai ter vários cache miss quando estiver trabalhando com listas encadeadas. E se você der uma pesquisada um pouco mais, caso você não acredite em mim, a maioria das pessoas vai falar, principalmente no ramo da otimização, de que cache miss é brutal. Uma das coisas mais importantes para a gente evitar na programação hoje em dia, principalmente por computação de alta performance, em sistemas embarcados e tudo mais, é você evitar cache miss, tentar dar o máximo de cache hit possível. Então, E isso aqui, para finalizar agora, eu vou falar sobre arrays dinâmicos, que são uma forma melhor de você fazer arrays, que vai superar a limitação dos arrays estáticos que não conseguem crescer e diminuir de tamanho, e mostrar que, apesar do array dinâmico ter uma puta desvantagem que eu vou comentar sobre, por conta dos cache hits que ele vai proporcionar, ele vai acabar tendo uma performance muito melhor que lista encadeada na maioria dos casos. Então, vamos lá. Bem, array dinâmico, então. E qual que é a diferença de array dinâmico para arrays estáticos? Como eu já disse, a diferença é que arrays dinâmicos a gente vai poder aumentar eles, ou até diminuir, mas o mais comum é que você vai aumentar eles. E como assim aumentar? Aumentar a capacidade. Ou seja, em vez de a gente ter que declarar um array com, por exemplo, 10 elementos fixos e só pode ter 10 elementos e é isso, a gente vai colocar um valor onde a gente, por exemplo, aloca primeiramente 10, mas se a gente precisar depois, a gente pode aumentar para, sei lá, 30 elementos, por exemplo. E basicamente como que a gente vai fazer isso? Porque eu comentei, né, que arrays eles ficam na stack, a stack tem poucos megabytes, é por isso que a gente tem que colocar tamanho fixo nela e tudo mais. Inclusive, eu esqueci de falar isso, mas se você tentar declarar um vetor estático, por exemplo, em C, com muitos elementos, que passe do tanto de megabytes que a stack tanca, né, que a stack tem disponível, você vai ter o famoso Stack Overflow, que é o nome do site que você provavelmente não usa porque você deve estar usando o ChatGPT. Brincadeira. Arrays dinâmicos. Eles vão poder crescer e como que a gente vai fazer isso então? A gente vai usar heap. A gente vai alocar eles na heap, usando o famoso e temido malloc. Eu não sei porque eu falei assim, malloc. Memory Allocation. Então a gente vai alocar na heap, e a heap é basicamente memória infinita, até onde a sua RAM aguenta. Então a gente está de boa aqui. A gente vai ter muita memória
para a gente fazer arrays maiores e ficar crescendo esses arrays até onde a gente quiser e até onde a nossa memória permitir. E é isso. Então, ok. Como que um array dinâmico vai funcionar? Ele é basicamente um array estático normal, então não tem muito o que falar. A diferença é que a gente vai sempre dar uma capacidade para ele, porque, bem, um array ele ainda é vários elementos contíguos na memória. Então, eu ainda vou precisar me certificar que existe todos esses endereços livres vizinhos da minha memória. Então, eu sempre vou ter que ter um array com tipo um valor específico. Eu não posso ter um array com um número indeterminado, porque, sei lá, eu não posso ter tipo uma linha infinita, eu não posso garantir que eu tenho. Então, eu vou primeiro, por exemplo, criar um vetor com 4 elementos. Um array dinâmico, eu vou criar na heap. Então, essa aqui é a minha memória que está na heap. O que está de vermelho é que é tipo uma memória sendo usada, eu não posso alocar lá. Então, sei lá, olha, aqui no início já tem 4 elementos, né? Tem 4 elementos aqui para o meu vetor. Então, beleza, vida é feliz, coloquei aqui. E aí, conforme o programa vai indo, eu vou inserindo elementos nesse vetor, né? Então, eu inseri o elemento 2, aí em outro momento inseri o 7, depois inseri o 9, depois inseri o 11, e aí eu quero inserir o elemento 14. E aí, putz, onde eu vou inserir o elemento, onde eu vou colocar o elemento 14? Não tem onde colocar, né? Então, o que um array dinâmico vai fazer? Ele vai procurar por mais memória aqui na heap. E como que ele procura por mais memória? Qual mais memória que é? Isso vai ser, vai depender da sua implementação, vai depender da implementação do seu array dinâmico. Uma coisa bem comum é que ele dobre de tamanho. Então eu tinha 4 aqui e eu preciso colocar mais um elemento. Vamos dobrar de tamanho, vamos colocar esse vetor com 8 elementos. E eu já vou explicar o porquê que é comum você usar, por exemplo, dobrar o tamanho e não só aumentar um valor. E vai ficar bem óbvio assim, mas então agora eu preciso de um lugar com 8 endereços. E, bem, aqui embaixo tem 8 endereços, né? Então, aqui tem 4, aqui tem mais 4, aqui tem 8 endereços. Então, eu achei um lugar com 8 endereços contíguos, vou alocar todo esse endereço, vou copiar os meus valores antigos para cá e vou dar um free aqui, vou liberar essa memória que eu tinha alocado previamente. E pronto, agora eu tenho o meu array com os meus outros elementos que eu tinha nas mesmas posições que eles estavam. Agora eu posso colocar o meu novo elemento que eu queria colocar e eu ainda tenho mais 3 elementos, mais 3 posições disponíveis. E bem, aqui ficou um pouco óbvio do porquê que a gente dobra de tamanho e não, sei lá, só aumenta tipo 1 aqui. Porque isso aqui foi uma operação custosa, isso aqui é uma operação custosa. A gente teve que pedir mais memória para o sistema operacional e esperar uma resposta para ele devolver esses endereços, e esse malloc e tudo mais é uma system call, que são operações mais lentas. E não só isso, mas a gente teve que copiar cada elemento do nosso vetor antigo. Então, imagina que esse nosso vetor tivesse 1 milhão de elementos. A gente teria que fazer uma cópia de 1 milhão de elementos do vetor antigo para o vetor novo, para o nosso array novo. Então, é uma operação custosa. E é por isso que a gente faz, por exemplo, dobrar de tamanho. Porque dobrar de tamanho faz com que a gente tenha mais espaço para colocar novos elementos antes de ter que fazer essa situação cara de alocar tudo e copiar tudo. E basicamente é isso. O array dinâmico, essa é a diferença dele para um array estático. A diferença é que ele é alocado na heap e por conta disso tem 2 propriedades a mais, ou diferentes na verdade, que você pode colocar mais, vai caber mais elementos nele, porque a heap tem mais memória que a stack. E a segunda coisa é que você pode aumentar eles ou até diminuir a capacidade do vetor conforme a sua necessidade, a necessidade do seu programa. E, bem, por mais que a desvantagem seja que se você for inserir elementos com frequência nesse vetor, você vai eventualmente ter que passar por esse processo muito caro de alocar um novo espaço, deletar o anterior, ou antes de deletar, copiar e tudo mais. Como tudo isso aqui tem uma ótima localidade espacial e você vai dar vários cache hits quando for brincar com esse seu vetor dinâmico, ele acaba ainda compensando e sendo melhor
que listas encadeadas. Isso numa CPU moderna, né? Não é que, tipo, listas encadeadas na época que foram criadas, cache ainda não era uma coisa tão foda. Nem sei se existia memória cache, honestamente não tenho certeza de quando a memória cache foi criada. Mas antigamente podia ser muito bom, e talvez o seu professor fale que é muito bom, mas arrays dinâmicos são melhores. E claro, né, como tudo na vida, se você não acredita em mim, eu posso estar errado, eu posso estar falando muita merda, mas se você não acredita em mim, o mais importante é use um profiler, faça a verificação, meça o seu código. Mas é isso é o que eu queria falar sobre listas encadeadas, arrays e arrays dinâmicos. Valeu!